consumo, ele vai sendo apresentado para a gente de forma sutil, faz parte da nossa vida, né? Nós somos uma sociedade de consumo, mas a forma como isso vai sendo implantado para a gente, né, é que a gente precisa ficar atento e tomar cuidado. Então, você tocou num ponto aí muito importante, que é a questão da comparação. O uso de telas hoje, eu acho que sim, isso é um assunto que rende, né, muita discussão, e eu não sou nem a especialista para falar disso, mas eu vou falar como mãe, né? Aqui em casa a gente tem um cuidado para filtrar, para limitar, né, para colocar alguns tipos de regras a respeito disso, porque o assunto, usar telas, né, sem nenhum tipo de filtro hoje, eu acredito ser bastante nocivo. Por duas questões. Primeiro, porque é isso, a gente nem percebe, mas essas propagandas mesmo, né? A publicidade, ela tá aí em todo lugar e de forma sutil, né? Te fazendo, por exemplo, num jogo, não precisa ter propaganda. Mas a criança, ela baixa um joguinho que é gratuito, só que ela só consegue evoluir de nível se ela tiver não sei quantos diamantes, e os diamantes custam não sei quanto dinheiro. Então, a hora que a gente percebe, a criança já está vendo necessidade de gastar por algo que, teoricamente, era, né, ó, isso aqui é inofensivo, isso aqui não é gratuito para baixar, né? Então, tudo é feito de maneira muito estratégica, sabe? Para a cabeça deles, lógico, fica difícil da gente simplesmente, né? A gente não pode simplesmente falar, não, não vai comprar e pronto, não vai gastar dinheiro com o jogo, porque esse não é o caminho, né? A gente não está educando financeiramente. Então, eu não acho que o caminho também é não deixá-los ter esse contato com as telas, mas a gente precisa, a partir do momento que libera isso, ter consciência de que essa é uma oportunidade para a gente educar financeiramente. Aí vai caber conversa, né? E é conversa atrás de conversa, porque não é da noite para o dia, é o que eu falo, né? É um processo, vai passando de fase, assim como no joguinho, criança vai crescendo, vai passando de fase, vai mudando a demanda e a gente vai, né, precisando adequar nosso discurso. E você tocou num outro ponto aí, que é a questão da comparação, e que eu acho que hoje em dia, com redes sociais, isso é muito forte, né? Eu ainda tenho crianças em casa, então eu tenho um de 6 e um de 11. A Lu Santos, né, minha sócia, tem já adolescentes, eu acho que ela sente mais isso até do que eu aqui, mas isso já rola, né, de alguma forma, assim. As redes sociais, elas também não precisam estar fazendo publicidade o tempo todo para mexer com a cabecinha das crianças, porque se você está vendo alguém que você admira lá, e essa pessoa, né, tem algo que você não tem, automaticamente você já se sente inferior. Isso acontece mesmo com a gente, né? Mesmo com nós adultos. Isso que eu Essa ia dizer agora, né? comparação A gente é impactado o tempo todo, né? o tempo todo. E essa comparação, ela gera duas questões bem profundas aí, e é por isso que é interessante a gente tocar nisso, para até, né, reafirmar esse ponto de que não é só sobre dinheiro. Quando você se compara na rede social, tem alguém lá mostrando só uma, lógico, né? Só uma parcela da realidade, porque cada um escolhe o que quer mostrar na rede. Você olha para aquilo e você compara com a sua realidade, que é o que você está vendo. Você está vendo na totalidade a sua realidade, e você está vendo só uma fatiazinha bem pequenininha e editada com filtros da realidade da outra pessoa. Mas você se compara, você se sente menos. Isso gera em você uma sensação de insuficiência, né? Um buraco emocional. E o que acontece muitas vezes é que, sem a consciência do que está acontecendo com a gente, e de novo, eu reforço, inclusive adultos funcionam dessa maneira, tá? Sem a consciência do que está acontecendo, sem a consciência desse buraco emocional, a gente busca tapar esse buraco com compras. Então, isso é muito comum. Então, por exemplo, uma mulher tá lá vendo uma outra mulher, uma atriz, né, produzida, maquiada, cabelo, Photoshop, e a foto que ela escolheu publicar, que é uma entre milhões, que ela ficou maravilhosa. E aí você se vê, fala, nossa, eu realmente preciso de Botox. Olha, eu preciso desse creme para o cabelo. Não, estou precisando dar uma repaginada no meu visual. Olha, esse brinco dela, realmente eu preciso daquele brinco. Isso acontece com a gente, né? É automático. E aí vai virando uma bola de neve à medida em que você até vai atrás desses produtos, busca esses produtos e percebe que esse buraco não é tapado. Então, isso acontece. Quando esse buraco não é tapado, ele, na verdade, fica até maior, porque daí, além de tudo, você gerou um buraco financeiro aí, né, no teu orçamento.
E essa sensação de insuficiência, ela vai aumentando. Então, essa é uma armadilha muito perigosa, né? E as pessoas caem nisso com facilidade. Imagina as crianças, né? Eu lembro, vou falar para você, assim, que meu filho, uma das coisas que a gente limita aqui em casa, né, é justamente ele assistir aqueles influenciadores abrindo pacotinho de figurinha, abrindo cartinha. Por quê? Porque ele começou a falar para mim que ele era a pessoa mais azarada do mundo, porque o fulaninho da internet abria o pacotinho de cartinha e vinha um monte de cartinha, nem sei como ele chama, mas rara, ultra não sei o quê. Aí abre Legend, né? pacotinho de Lendárias. figurinha, vem as lendárias, aí vem não sei o quê. E ele assim, mamãe, eu devo ser muito ruim mesmo. E ele começou a falar isso, assim, e isso me acendeu uma luz gigante, né? E aí foi uma coisa que a gente limitou. Não, a gente não assiste esse tipo. O que isso te acrescenta de fato? Né? O que isso te ensina? Nada. Então a gente começou a filtrar um pouco, porque isso estava simplesmente gerando nele uma sensação de inferioridade, né? Ele começou a questionar a própria sorte. Eu falei, filho, né? A mamãe trabalha com isso. Por trás de um vídeo postado tem muita produção, tem muita coisa, né? Ah, não, mamãe, mas eu vi ele abrir o pacotinho na hora. Eu falei, filho, ainda que fosse, né? Ele pode estar sendo patrocinado. A marca mandou para ele o pacotinho com as cartas já, né? Mas é difícil de colocar isso na cabecinha da criança. E assim, eu tô falando de um menino de 10, 11 anos, mas com adolescentes é outro tipo de questão, com crianças mais novas também é outro tipo de questão. Meu filho de 6, ele ainda confunde o que é fantasia, o que é realidade. Então, se ele vê uma coisa acontecendo ali, um truque de mágica, ele vai ter certeza absoluta de que foi mágica real, não é um truque. Então, como é que eu explico para a criança, né, que não é bem assim, que a vida não é assim? Então, eu acho que a primeira coisa quanto ao uso de telas é a gente realmente, assim, ficar muito atenta, né? Mesmo as coisas que parecem muito inofensivas, elas têm armadilhas ali por trás. Não é por maldade, mas é porque eles vivem disso. O cara não tá ali fazendo um canal no YouTube, ou fazendo um vídeo no Instagram, ou fazendo um Reels, ou fazendo um TikTok, porque ele gosta de se mostrar. Não, é o trabalho dele. E eu concordo com isso, né? Eu acho que as pessoas têm que trabalhar. Mas aí cabe a gente, nós, pais, educadores, explicar para a criança, né, que aquilo é um recorte da realidade, como é que funciona isso, e principalmente trabalhar nos outros momentos da vida a educação financeira, para justamente ir construindo essa base, para ir trazendo essa noção de realidade. Né? Uma educação financeira pautada na realidade mesmo, que é o que a gente gosta de trazer. Não aquela que você dá um dinheirinho para o seu filho arrumar a própria cama, né? Porque isso não é realidade, isso não existe. É justamente você ensinar como é que o dinheiro funciona, o que é o trabalho, até para que ele possa entender, não, isso que esse cara está fazendo aí no vídeo, né, é o trabalho dele. Isso é um trabalho também, sabe? Então, é ir criando essa consciência, né? É muita conversa, sabe? É muita troca e é um plantar contínuo de sementinhas para a gente colher esse resultado lá na frente no futuro, né? Eu acho que é bem por aí mesmo.